A paz do Senhor, amados, queridos professores e demais pessoas que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui mais uma vez para compartilhar com todos vocês, professores, um pouco mais sobre o que já foi escrito aqui na lição de número 10, pelo meu amigo, pastor Éden. A lição que traz por título Eleição e livre-arbítrio, nossa responsabilidade perante a salvação. Hoje tenho o prazer de dividir esse espaço aqui com o pastor Evandir, o qual eu admiro muito, gosto muito de ouvi-lo. Não dá para falar desse assunto, né, Evandir, sem citar o que Paulo escreveu aos Efésios, né, em sua carta, que é reconhecida e intitulada por muitos como pela perífrase de Rainha das Cartas de Paulo, pois nos traz ensinamentos importantíssimos acerca da nossa salvação, sobre a revelação do mistério do Evangelho e da Igreja de Cristo, a qual fora projetada por Deus na eternidade, bem antes de toda a criação. E eu gostei muito do título escolhido pelo pastor Éden, o comentarista da lição, porque ele nos traz uma reflexão muito profunda sobre o processo eletivo, o qual nós falaremos aqui hoje, quando ele diz que nós temos uma responsabilidade diante da nossa eleição e também da predestinação. Eu penso que a ideia que o Éden tentou passar, e a meu ver ele conseguiu, foi de que Deus nos proporcionou a salvação, porém cabe a nós a decisão, se a queremos, se nós a desejamos ou não, e o Éden conseguiu explicar isso de uma maneira muito boa, e eu gostaria já de ouvir aqui o pastor Evandir falando um pouquinho sobre isso, Evandir. Essa questão aí essa responsabilidade, né, que nós temos diante dessa tão grande salvação que o Éden colocou aqui na lição. Muito bem. Olá, irmãos. Também para mim é um prazer poder estar aqui nesta oportunidade que o CAPED nos proporciona. A presença do professor Daniel também aqui nos enriquece bastante nesse momento, né? Já foi um dos comentaristas das nossas lições, né? Isso para nós também é um privilégio, né? E a lição tem um título muito chamativo na questão de falar do tema responsabilidade, né? Graças a Deus nós alcançamos esta salvação que nos é oferecida gratuitamente por Deus, mas nós temos que termos esta condição de responsabilidade sempre presente nas nossas vidas, né? Lendo aqui esse texto-chave, vai estar escrito assim: portanto, se tornarmos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio, né? Então, esse se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, é uma coisa que vai acontecer até o fim, se. Então, é uma coisa condicional. Está falando aqui para nós sermos constantes, né? Então, o cristão precisa ter uma constância para que ele possa alcançar no fim, né? Gálatas 5:1, se você puder anotar aí junto com o texto áureo, texto-chave é importante. 2 Pedro 3:17, vai falar também de uma constância aí na vida espiritual. Essa questão de eleição e livre-arbítrio, predestinação, às vezes alguns alunos da escola dominical, eles veem esse tema e já pensam assim: a aula vai ser difícil, a aula vai ser chata, Polêmica. vai ser polêmica, né? Mas eu quero que você, professor, se você sentiu isso na classe, tente começar a aula tranquilizando os alunos, dizendo que, irmão, salvação é algo simples e descomplicado, né? Isso é o que a Bíblia nos proporciona, nos oferece. Salvação oferecida por Deus como algo simples e descomplicado. A salvação oferecida pela fé gratuitamente a todos, né? E este é o propósito de Deus, que todos venham ao conhecimento da verdade. Então, onde é que está, então, as questões que as pessoas vão encontrar dificuldades de entender? A questão está no homem, né? Sempre quando você vai falar de Jesus para alguém que está numa vida de muitas dificuldades, às vezes passando por muitas provações, ou que drogas, bebida, ele nunca vai pensar que aquilo é tão fácil para ele.
Ele vai achar que é muito difícil, que é muito complicado, que ele não consegue ser crente, né? Então, desmistifica tudo isso de não entender eleição, não entender predestinação. Salvação é algo simples, né? Descomplicado. Para Deus, sim. Para Deus custou enviar o seu Filho. Para Jesus custou vir, sofrer, morrer. Para Deus custou, para Cristo custou, mas isso ele oferece gratuitamente a todos os homens, né? Então, por isso que algumas religiões parece que quer dificultar. Coloca penitências, coloca regras, mais regras, coloca livros, mais livros. E Jesus encontrou pessoas querendo dificultar a salvação. Você vai ler isso lá em Mateus, capítulo 24, quando ele vai falar, ai de vós, 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que atam fardos pesados, difíceis de suportar, mas vocês mesmos não conseguem. Então, quer dizer, dificultar a salvação é algo que não é de Deus. Cristo quer que a salvação seja oferecida gratuitamente a todos, né? Então, a gente vai encontrar lá uma pessoa que, no Antigo Testamento, Naamã, que para ser curado, ele queria algo bem complicado. E o profeta falou, vai lá e lá você vai ser curado, né? E ele não queria acreditar. Então, muitos não querem acreditar que a salvação é aceitar Jesus Cristo pela fé e você será salvo, né? Então, desmistificar aí esses temas de eleição, predestinação, né? Livre-arbítrio, que se alguém não estiver entendendo, o principal é você compreender isso, que o propósito de Deus é a salvação para todos os homens. E é interessante falar sobre isso, Evandir, e um ponto que eu acho muito maravilhoso aqui é que essa decisão tomada da parte de Deus em relação à salvação do homem, esse processo de eleição foi algo que aconteceu na eternidade, né? Então, às vezes, nós vemos uma decisão tomada há 1 ano, 10 anos, 100 anos, a gente acha muito tempo. Eu estava estudando um pouquinho sobre a Constituição americana e eu vi que ela foi discutida, né, aprovada em 1787 e está em vigência até hoje. Aqui no Brasil nós já tivemos 7 constituições, a atual é a de 88 e já mais de 30 anos. Mas quando a gente começa a ver o tempo, quando Deus quis nos abençoar, é algo que a gente já começa a ficar maravilhado. Então, só falar na eternidade pode parecer algo simples, né? Mas a gente vê que a história do homem começou a ser contada lá no ano 4004 a.C., né? Ou seja, aproximadamente aí 6.000 anos. E de acordo com a ciência, o planeta tem 4,5 bilhões de anos, que já é muito tempo. E a gente olha para isso, não consegue nem imaginar essa quantidade de tempo. Mas essa decisão de Deus em nos eleger, nos predestinar, escolher, elaborar o plano da salvação, foi algo que aconteceu antes da criação de tudo isso, né? E Ele quis salvar o homem, Ele criou, ele elaborou um plano. E aí, como você disse, essa questão da polêmica, existe sim muita polêmica em relação a esse assunto, eleição e predestinação. E eu me lembro que a primeira aula que eu dei na escola dominical, já há alguns anos, né, o primeiro assunto foi esse, eleição e predestinação. Primeiro dia de aula já foi esse assunto. E cria mesmo essa... Meu Deus do céu, vou falar sobre um assunto tão polêmico. Mas a intenção nossa aqui não é polemizar nada, né? Mas sim expormos o pensamento da nossa igreja, né? E falando sobre isso, como eu já citei aí a carta escrita por Paulo, e quando ele escreve isso, é importante a gente entender alguns elementos que são essenciais para a interpretação de um texto, né? Primeiro ponto que a gente precisa considerar quando um texto é escrito é avaliar o contexto, né? Ou seja, todos os elementos que permeiam aquilo que foi escrito. Então, o apóstolo Paulo ele está escrevendo aqui a um povo específico, né? Que eram os crentes de Éfeso. A carta serve para nós porque a palavra de Deus ela é atemporal e ela é imutável, né? Então, esses crentes eram recém-convertidos, viviam em meio a
uma cultura ali nociva, que era a cultura ali helenística, e Paulo desejava que eles não vivessem mais de acordo com as práticas dos gregos ali. Então ele vai dizer aqui em Efésios capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então Paulo ele vai elencar aqui, o Evandir, e você certamente tem esse conhecimento, ele vai elencando ali abaixo as bênçãos espirituais. E a primeira que ele vai dizer aqui é a eleição. Então ele vai dizer que ele nos elegeu. E aqui tem sim uma polêmica doutrinária, mas como eu disse, a carta ela possui um destinatário. Paulo estava chamando a atenção ali daqueles crentes para o privilégio que eles tiveram de serem eleitos por Deus, escolhidos por Deus. Ele não está falando de exclusão aqui. Ele não está dizendo aqui que as outras pessoas, os outros povos estavam excluídos da graça de Deus. Pelo contrário, a chamada da salvação, a chamada para a salvação, ela é inclusiva, ela inclui a todos. A própria Bíblia diz, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ou seja, ninguém fica de fora. A promessa que teve lá atrás, lá no passado, para Abraão, Deus disse a ele, que por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, não há exclusão nenhuma aqui. E quando a gente fala aí de eleição, de acordo com o dicionário, eu até pesquisei isso aqui, vai ter várias acepções. E aqui eu observando aqui, encaixa melhor aqui nesse contexto, é escolher ou ser escolhido por votação, ou seja, por meio de um voto. A chamada da salvação, ela não exclui ninguém, não é verdade, o pastor Evandir? É para todos, E o nosso voto, e aí no início da nossa conversa, eu falei sobre a questão da escolha do título do pastor, da lição feita pelo pastor Éden. Que nesse processo de eleição, a nossa participação ela é muito, muito grande. Nós temos uma responsabilidade, E aqui na introdução, e aí abre aspas, porque está lá na lição, foi escrita pelo Éden, ele diz assim lá na introdução: o Senhor Deus planejou e realizou a obra da salvação, sem depender da ação humana. Foi ele que elaborou. Portanto, é digno de toda honra pela redenção. Entretanto, sua graciosa obra não isenta o homem de sua responsabilidade. Fecha aspas. Uma eleição, ela não pode haver empate. Eu estava estudando essa lição, o Evandir, e aí pensando aí no como funciona um processo eleitoral. A eleição, ela tem que ter uma decisão final. Ela tem que ter um vencedor. Então, vamos só entender um pouquinho como é que funciona esse processo de eleição. Recentemente, nós tivemos uma aqui no Brasil. Numa eleição, o candidato ele é escolhido. O eleitor, ele que faz essa escolha. Na eleição espiritual, e isso é um pensamento meu, uma analogia, nós temos aqui 3 eleitores, 3 pessoas que votam. Isso numa analogia minha. Deus deu um voto, o diabo dá um voto e o desempate cabe ao homem, Então, Deus, ele vota em favor do homem para a salvação. O diabo, a gente já sabe qual é o voto dele, Então, essa decisão, quem faz esse desempate é o ser humano, Porque o diabo, a gente já sabe qual é a decisão dele, mas a eleição não pode ficar empatada. Então, você e eu, nós que fazemos esse desempate, o homem em geral. E aí Deus, ele não exclui ninguém do seu plano de salvação. Porém, a gente sabe que muitas vezes pessoas fazem escolhas erradas, votam de forma errada. E quando nós escolhemos errado, Evandir, o que acontece? Nós sofremos as consequências, E no caso do nosso futuro, uma escolha errada, um voto errado, com relação à salvação, é um prejuízo irreparável. E aí depois, após ser escolhido, acabou o processo eleitoral? Não, claro que não.
O que o escolhido, após ser eleito, o que ele tem que fazer agora? Ele precisa tomar o quê? Posse do cargo, né? Precisa tomar posse do cargo. Então, após o resultado da eleição, Deus dá um voto para a salvação. O diabo dá um voto para a condenação. O homem faz esse desempate. Mas em um processo eleitoral, após essa eleição, ocorre a diplomação, né? Então, uma vez eleito, não significa que o homem já está com a salvação garantida, não. Nós estamos, como eu disse, numa analogia, nós estamos ainda vivendo esse período de diplomação, até o dia em que nós tomaremos a nossa gloriosa posse. Nós tivemos aqui no Brasil, por exemplo, um candidato que foi eleito, né? Tancredo Neves, né? Ele foi eleito, mas ele não chegou a tomar posse. Então, isso aí já entra nessa questão de uma vez você foi salvo, você já permanece salvo. Não, porque nós estamos, né, a cada dia a gente vai se salvando um pouquinho mais. Fomos eleitos por Deus, demos o voto do desempate, mas ainda não tomamos posse definitiva do nosso cargo. Não é isso, verdade. pastor? Muito bem. Muito bem colocado aí essa questão de eleição, né? Que também é um fato bem conhecido de todos. Acredito que isso facilita aí a passar a mensagem também para todos os alunos da escola dominical. Isso é importante também, poder alcançar todos os alunos. E como nós vimos, Deus fez a sua parte, né? Planejou, enviou seu filho, colocou à disposição do homem. Mas, então, o que cabe, então, fazer? O homem tem a parte dele, né? Que é, então, aceitar, né? Votar, certo? Como o irmão colocou, né? O homem tem a sua parte a fazer. E é aqui onde está a responsabilidade do homem perante a salvação. É votar com Deus, né? Eu li num livro da Doutrina da Salvação, do Fateza, que é um livro bem conhecido aqui nosso, né? A salvação é como um rio da graça que está passando. Cabe ao homem entrar nele e ser salvo. A salvação é como uma corda lançada no poço, a qual o homem está. Agarrar a corda é parte que cabe ao homem, né? Então, é nesse sentido que nós entendemos aí que nós somos eleitos quando nós fazemos a nossa parte, né? É o que o homem precisa fazer. E já entrando aqui nessa questão da predestinação, queria ler o capítulo 1 de Efésios, versículos 5 e 6, né? Que diz assim: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, ele nos predestinou para filhos, né? Então, Deus, no seu eterno propósito, ele predestina. O que é predestinar? É fixar um prévio destino. Deus, então, dá um destino predestinado para os que ele criou, né? Para todos nós. Paulo se inclui aqui, né? Ele nos predestinou para filhos, né? Isso porque nós sabemos que o homem sem Deus é apenas uma criatura, né? E filho somos nós que aceitamos o Evangelho pela graça. Nós nos tornamos filhos de Deus, né? Então, Deus predestinou-nos para filho. Mas em que condição? Na condição de que nós aceitemos, né, a sua graça, segundo sua vontade, para louvor da sua glória, pelo qual nos fez agradáveis em si no amado. Então, existe sim uma responsabilidade do homem, né? Eu coloquei aqui na minha lição Mateus 22, do 1 até o 14. Lá você vai ler a parábola dos convidados para as bodas. E você vai ver que o reino do céu, Jesus vai dizer que é semelhante a um rei que preparou tudo que era necessário para as bodas, né? Então, Deus fez a sua parte, preparou tudo. E o que o rei faz? Ele convida as pessoas para vir. Então, vir às bodas é uma responsabilidade do homem, né? Então, qual que era o predestino ou qual que era a vontade do rei? Havia um preparo, né? Ali, né? Tudo o rei preparou, não pediu nada para ninguém, tudo era dele, o que ele matou, o lugar, o espaço, tudo era do rei. E as pessoas foram convidadas.
Já com qual destino? De entrar e se banquetear, né? Agora, vir à festa, você vai ler lá nesses textos, nesses versículos, que muitos recusaram, né? E foram dizendo, não posso ir, não vou. Então, os convidados não vieram para a festa, né? E nós que depois fomos convidados, né? Sai, procura alguém que venha, que possa entrar. Nós fomos chamados e nós aceitamos esse convite, nós entramos, então, para essas bodas, né? Então, nisso, Deus tem sim um predestino para as pessoas, né? Por isso que nós seguimos essa doutrina, que a gente já vai entrar logo aqui abaixo, na questão de armeniano, né? Porque nós entendemos que Jesus ele vai dizer nos seus ensinamentos que existe 2 caminhos, né? E Jesus vai dizer, aconselhar, entrai pela porta estreita. Então, existe um caminho que não vai conduzir à salvação e existe um caminho que vai conduzir à salvação. Onde está a predestinação? Deus nos predestinou para filho. Aqueles que entrar por esse caminho são predestinados para filhos, né? Como adoção, para a salvação que lhe está sendo oferecida, né? Então, a predestinação está nesse sentido, né? Deus tem um predestino para aqueles que perseveram até o fim, né? Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Inclusive, isso aqui está na declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Vocês podem observar que essa questão que nós estamos estudando aqui hoje, sobre predestinação, está no nosso credo, né? Na declaração de fé das nossas igrejas. E falando sobre esse exemplo que você citou, Evandir, da festa, das bodas, né? É bem interessante porque a ideia é exatamente essa. Não dá para imaginar, por exemplo, o rei fazendo ali o convite, esperando os convidados chegarem. Bom, agora os convidados chegaram. Deixa eu ver o que eu vou organizar. Deixa eu ver o que eu vou preparar. Então, eu entendo predestinação nesse sentido, né? O convite foi feito, mas não há ali nenhum improviso. Tudo foi preparado antes. Sim. Então, quando a gente fala em pré-destino. Então, o destino, né, as bênçãos, aquilo que vocês vão desfrutar, já foi definido, tudo, né? Preparado. Já está certo, não é algo que eu vou improvisar agora. Então, pré-destino vem nesse sentido. Ou seja, estabelecer um destino, deixou claro, né, o destino de todos, né? Então, não existem outros, são 2 caminhos, né? São 2 caminhos. O céu e o outro que a gente sabe pela palavra, que é o inferno. Não dá para ir para outro lugar, né? Então, é exatamente isso que Paulo está falando aos crentes de Éfeso. Olha, a predestinação é isso. Vocês agora que receberam a palavra, o destino de vocês já está pré-determinado. Exatamente, não há nenhuma exclusão aqui. Não há outro destino a não ser 2. Em Mateus 7, do versículo 13 ao 14, Jesus falou sobre 2 portas, 2 caminhos. Não existe uma terceira possibilidade. Então, predestinação é isso. Por exemplo, não dá para ir para Valhalla, por exemplo, como, né, diziam lá os povos da antiguidade, lá no caso os vikings, né, que eles iam para o lugar lá chamado Valhalla, que eram recebidos por valquírias, como dizem os muçulmanos, né, para os mártires que vão chegar lá e terão já 72 virgens lá esperando no paraíso. Então, pela Bíblia, só tem 2 caminhos, 2 portas, e depois o Éden vai falar um pouquinho sobre livre-arbítrio, porque quem define esse destino? Somos nós, né? Então, tudo foi preparado, predestinação aqui é isso. Olha, vocês, Paulo está escrevendo para o povo de Éfeso, vocês agora receberam a palavra, vocês receberam a salvação, então tudo que é para ser oferecido a vocês, isso não vai ser organizado, isso já foi organizado, né? Então, predestinação está relacionado com isso. E aí a gente já avança um pouquinho, o Evandir, para falar um pouquinho desse arbítrio, né? Esse livre-arbítrio. E a palavra arbítrio,
ela vem de arbitrar. E arbitrar significa decidir, escolher, julgar. Ou seja, o homem, eu estava analisando isso aqui, o homem nesse caso, ele passa a ser o seu próprio juiz. É ele que decide, porque o árbitro é o que decide, né? Então a gente encontra em muitos contextos a palavra árbitro como sinônimo de juiz. Inclusive em partidas de futebol, eles usam lá o juiz ou às vezes o árbitro. Então o homem, ele é o juiz do seu destino. Eu comecei a meditar nisso, é muito forte a responsabilidade que nós temos, que é o título que o comentarista, né, o pastor Eden, colocou. Ele é o juiz, né, ele que decide. Então, diante das provas, um juiz, ele toma uma decisão diante de provas. Né? Quando há um julgamento, então a acusação vai lá, apresenta aquela quantidade de provas, os peritos, a defesa ali também apresenta ali algumas provas e o juiz, mediante as provas que foram apresentadas, ele vai tomar a decisão. E quando eu me deparei com essa analogia, eu achei isso lindo, porque a Bíblia diz que o homem, ele deve enxergar a maneira como Deus provou o seu amor, porque ele vai tomar uma decisão mediante provas. Qual foi a prova que Deus nos deu do amor dele? Foi enviar o seu filho, né? Então, a maior prova que o homem tem para tomar a decisão correta é pensar dessa forma. Olha, Deus me amou tanto que ele enviou o seu filho para morrer para que eu pudesse conseguir a salvação. E o diabo também apresentou as suas provas. Quais são as provas que o diabo apresentou? Morte, destruição, desespero. E aí o homem, por isso vem a responsabilidade dele, diante das provas que são apresentadas a ele, a prova de Deus, o amor dele através do seu filho. O diabo também apresentou as suas provas. E o homem, como árbitro, como aquele que decide, ele tem o poder de decidir qual é o destino eterno que ele, né? Há poucos dias, o Evandir, eu vi um comentário que eu achei muito forte nas redes sociais. Tinha lá uma frase lá filosófica, que eu não vou lembrar qual é, mas aí uma pessoa foi lá e colocou o seguinte comentário: deixa eu ir para o inferno em paz, né? Eu olhei, eu achei pesado, né? Mas é uma decisão dela. Então, quando a gente vê essa questão do livre-arbítrio, ou seja, você é o árbitro, você é o juiz, você que vai decidir. E um juiz, ele toma a decisão mediante provas. Então, eu preciso olhar qual foi a prova que Deus me deu do amor dele. Ele enviou o seu filho. E qual é a prova que o diabo deu? Qual é aquilo que está reservado para os que seguem a Deus e os que não seguem? Então, mediante isso, eu tenho a responsabilidade de tomar a minha decisão. É muito impactante isso. É interessante, né? E uma coisa também que eu até anotei aqui, o livre-arbítrio não anula a soberania divina, né? Porque é justamente nesse ponto que nosso ensino ele é questionado, né? Ele colocou letra A e B do ponto 2, livre-arbítrio e resistência à graça, são dois pontos que afirmam a doutrina arminiana, né? E esse ponto aqui ele é questionado, a questão do livre-arbítrio, porque eles falam que nós estamos anulando a soberania divina, mas isso não é verdade, porque aprove a Deus criar o homem com essa capacidade de escolha, né? Então, nós vamos ver N exemplos aqui, o comentarista aqui, nosso pastor, comentou a questão de escolha, do povo escolhendo, né? O primeiro casal, se não me engano, aparece aqui na lição, o primeiro casal foi colocado lá com a liberdade de escolha, em escolher, obedecer, né? E não comer do fruto, então foi colocada a escolha. Nós vamos ver homens de Deus escolhendo, né? Por exemplo, Ruth escolhendo servir a Deus, então é uma livre escolha, né? Enquanto nós vemos muitos que escolhem não obedecer e não servir, nós vamos ver também muitos exemplos de pessoas que escolheram servir, né? O Elias, em um momento muito crucial ali, um texto muito conhecido, quando ele se coloca lá no monte, diz assim, até quando vocês vão cochear em dois pensamentos, né?
Escolhei a quem vocês querem servir. Então, essa é uma capacidade de escolha que Deus dotou ao ser humano, né? É algo que está intrínseco na natureza humana. Então, o livre-arbítrio... O próprio Josué também, né, Vandir? O próprio Josué, olha... eu e a minha... Vocês eu não sei. Eu e minha casa, né, serviremos ao Senhor. Então, Deus, ele deixa para o ser humano essa liberdade de escolha. Eu coloquei aqui Romanos 10 e 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, aquele que invocar será salvo. É uma escolha que o homem tem à sua disposição, de invocar o nome do Senhor para ser salvo ou de ignorar, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, olha, Jesus, João 6,66. Muitos dos discípulos que voltaram atrás por causa do discurso que Jesus falou sobre comer a carne e beber o sangue. Então, eles escolheram não seguir Jesus. Aquelas pessoas escolheram. E o que Jesus fez? Respeitou a escolha deles e até perguntou para alguns que ficaram, vocês também querem, né? Ou seja, Jesus estava dando uma liberdade de escolha. Ele não predestinou. Quando ele chamou os seus 12, escolheu os 12 para serem apóstolos, ele não disse, olha, Pedro, você está predestinado a ser meu apóstolo. Ele disse, não, Pedro, vem, segue. Ele escolheu deixar tudo, era uma liberdade que ele tinha, de deixar e seguir, né? Já teve um outro que Jesus falou assim, ó, vai, vende o que tem, reparte com os pobres e vem e me segue. Ele não quis, né? Ele não quis fazer isso. Então, é uma liberdade que Deus dá ao ser humano de escolher, né? O livre-arbítrio está nessa questão aí, né? Pensando nisso que você falou, Evandir, quando a gente olha, por exemplo, para a parábola do filho pródigo, né? Quando o filho pede ao pai a parte dele, o pai dá a parte dele e ele vai embora. E na parábola, em nenhum momento a gente vê o pai indo atrás dele, porque a decisão foi dele. Né? Eu tenho certeza que o pai ali ficou angustiado, né, na parábola citada por Jesus. O pai ficou desejoso do filho voltar, ele até teria condições de ir lá, mandar laçar o filho, ou nem deixá-lo ir. Né? Mas aí o texto vai dizer, logo adiante, que quando ele se vê naquela situação, aí o texto diz, caindo em si, ou seja, ele olhou e... O que eu estou fazendo aqui? Então, precisou dessa reflexão dele para que ele tomasse a decisão de voltar, né? Ali onde o pai estava. O pai permaneceu lá, no mesmo lugar. Mas a decisão de voltar, de ir foi do filho e de voltar também foi do filho. Então, o homem, ele decide com quem ele vai ficar. Aí vem uma outra questão, o Evandir. E os que nunca ouviram falar de Jesus? Algumas pessoas, né, trazem esse questionamento. E aí Paulo, como você já citou a carta aos Romanos, ele afirma que essa argumentação ela é descartada, né? Pois tais nomes, de acordo com o que ele escreveu, eles tornam-se indesculpáveis diante do testemunho da existência de Deus por meio da natureza. Então, nós vemos que Deus ele é justo e fiel. Ele não escolheria uns para nascerem destinados ao céu e outros ao inferno. É o homem quem faz essa escolha de acordo com o nosso pensamento. Eu não consigo ver, eu estava meditando nisso aqui, eu não consigo ver Deus olhando para uma maternidade, por exemplo, e ele olhando e falando, olha, nessa noite aqui, nessa maternidade, vão nascer 30 crianças. Dessas 30 aqui, 20 vão nascer para serem salvas e as outras 10 já vão nascer condenadas ao inferno. Não dá para imaginar um pensamento assim vindo de um Deus justo, um Deus fiel, um Deus que ama a todos, um Deus que provou seu amor mandando o seu filho. E quando a gente vê, você citou aí a decisão que coube a Adão e Eva, e essa mesma decisão coube aos seus filhos. Né? Quando a gente vê Deus ali conversando com Caim, ambos tiveram a mesma formação, a mesma orientação, mas quando Caim ele se ira porque Deus aceita o sacrifício de Abel, e aí Deus vai lá e conversa com ele. Então, Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 6. E o Senhor disse a Caim,
por que te iraste? Qual é o motivo, né, da sua ira? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Sim. Ou seja, é só você tomar a decisão certa, agir de forma correta, que o mesmo olhar que eu tive para o ofertante, que é o Abel, e para a sua oferta, eu vou ter para você também. Né? Então, a gente vê que essa questão aí, que tem toda essa polêmica, mas quando a gente analisa a Bíblia num todo e pega outras passagens, que a graça de Deus se manifesta trazendo salvação a todos, quando a gente olha isso, a gente não consegue imaginar esse Deus como alguns pensam. Olha, você nasceu, você é para salvação. Agora você não dá para imaginar um Deus assim, não é, pastor? É interessante, né? Eu também, às vezes eu tento, quando eu estudo esse assunto, eu sempre fico me questionando essas mesmas questões e acredito que aqueles que seguem a nossa doutrina armeniana, eles não vão conseguir compreender, né? No final a gente vai colocar aqui uma palavra de conselho para essas questões, né? Acredito que todos podem trabalhar em prol do reino de Deus sem entrar nessas questões aí de debates, às vezes até um pouco sem fim, né? Mas eu também vou ter essa mesma dificuldade de olhar lá um monte de criança e falar assim, Deus predestinou uns para salvação e outros para perdição, né? É muito difícil. E outro ponto também que é a resistência à graça, né? Resistir à graça também é um ponto da doutrina arminiana que é questionada pela doutrina calvinista, né? Isso porque nós entendemos que Deus oferece mais e que o homem pode, sim, resistir a essa graça e não aceitar, né? Que está também ligado ao livre-arbítrio, né, do homem. Então, resistir à graça os homens podem resistir à graça de Deus e não serem salvos, né? Jesus vai falar, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. São pessoas que estavam sendo salvas, estavam com seu amor esfriando, né? Então, Jesus vai falar, olha, lembrai-vos da mulher de Ló, que era uma pessoa que estava sendo resgatada, mas o que ela fez? Ela resistiu ao plano de resgate. Tinha até um pré-destino já para ela, um lugar de onde ela seria guardada. Mas ela resistiu àquilo, não quis aceitar e voltou atrás, né? Então, resistir à graça é algo que Deus deixa ao homem essa condição, né? A gente chama isso de voltar atrás, desviar-se. Paulo vai falar depois, aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Eu gostaria de colocar aqui 1 Timóteo, versículo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, está escrito assim, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando-a, fizeram um naufrágio na fé, né? Então, o que é? É uma resistência, né? Rejeitar e acabaram vindo se desviar. Pedro também vai falar, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo, desviarem-se dele, né? Então, isso aqui é um afastamento, isso é uma resistência à graça de Deus. E eu fiz um trocadilho aqui e a pergunta é a seguinte, é possível decair da graça de Deus? A resposta para o arminiano é sim. Para o calvinista, ele vai responder não, né? A pessoa que era salva teve um lapso e pode finalmente perder-se? A resposta do calvinista é não. A resposta do arminiano é sim, né? Então, é justamente nessas questões aí que nós vamos encontrar essas respostas sim e não, e que a gente vai estar estudando aqui agora nesses próximos pontos, né? Essas interpretações diferentes relacionadas à doutrina da salvação, né? Então, é uma discussão até um pouco estéril, né? Mesmo se eu tivesse aqui, eu vou defender o arminiano... Que não é uma discussão recente, já é bem e antiga, né? o Daniel vai defender o calvinista. Ia ser uma discussão estéril, nós íamos estar aqui gastando tempo, né? Porque é uma coisa que já se vem levando há muito tempo, né? Inclusive, quando as pessoas falam que Calvino ele era discípulo de Agostinho, né?
Então, quando você vai ler os ensinos calvinistas, vai dizer, não, Calvino seguia os ensinos de Agostinho, porque Agostinho baseou nos escritos de Paulo, né? Então, eles vão pegar as raízes nas cartas paulinas, né? Então, não é que calvinista é seguidor de Agostinho, não. Na verdade, o calvinista segue Agostinho e que Agostinho seguia os ensinamentos de Paulo. Então, nós vamos também pegar a mesma raiz, vamos chegar lá atrás na mesma situação, né? Então, é uma discussão estéril que não vai levar, não vai chegar a um denominador comum, né? Então, é importante respeitar, né? Se você tem alguém nessa situação, respeite esse pensamento, né? Porque vai continuar dividindo o pensamento entre os evangélicos, né? Entre aí algumas igrejas e outras, vai continuar dividindo aí esses pensamentos, né? E assim, o professor que irá ministrar essa aula, né, Vandir? Como você bem colocou agora, tentar não descartar, mas procurar não entrar nesses embates, né? Sim. Então, assim, falar da salvação, né? Que, como você disse, existe a resistência, né? Foi colocado aí pelo comentarista, a resistência à salvação. E Deus, ele providenciou, ele elaborou a salvação, estendeu essa salvação ao homem, né? E cabe ao homem essa decisão, né? Então, quando a gente fala eleição, a eleição de Deus foi para a salvação. Cabe ao homem decidir, né? E a predestinação, como nós já falamos, de que forma que o professor consegue passar isso para o aluno? Predestinação no sentido de que tudo foi preparado antes, né? Foi feito todo um plano, todo um projeto para que o homem, ao aceitar Jesus, o destino dele já estava predestinado, assim como está também daqueles que não aceitaram Jesus. De que forma que a gente consegue aí, o Evandir, passar para os professores aí para a gente finalizar essa conversa nossa, de uma forma que eles consigam, diante de uma sala, né, que vai ter novos convertidos, uma sala heterogênea, né, que ele consiga atingir a todos de uma maneira mais simplificada. Poderia seguir exemplos de grandes homens. Por exemplo, John Wesley, ele era arminiano. E ele levou muitas pessoas a Cristo, né? Carlos Spurgeon e Charles Finney eram calvinistas. E também levaram muitas pessoas a Cristo. Então, o importante é levar as pessoas à salvação, né? Então, até estudando um pouco sobre isso, o pensamento calvinista, ele vai dizer sim, é verdade, inclusive no livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, que a gente não pode passar muito aqui, mas assim, olha, a predestinação é o eterno decreto de Deus pelo qual ele decidiu o que será de cada um de todos os indivíduos, pois nem todos são criados na mesma condição, mas a vida eterna está pré-ordenada para alguns e a condenação eterna está para outros. Isso aqui está no livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, explicando o pensamento calvinista, né? Mas como é que então essas pessoas, né, sendo calvinistas, eles levaram muitas pessoas a Cristo? Pelo simples propósito de que eles não sabem quem está preordenado a ser salvo ou não, né? Então, se ele tem lá um pensamento calvinista de que alguns estão pré-ordenados à salvação ou não, ele também não sabe. Ele né? também não sabe, ele não é onisciente. Então, para não errar, eles foram por todo mundo e pregaram o evangelho a toda criatura. Foi isso que Finney fez, foi isso que Spurgeon fez e foi isso que Wesley fez, né? Eles seguiram o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Porque nisso os dois todos concordam, né? Que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. E o ir até o fim, né? E aí aquele que se desvia do caminho, o calvinista vai falar assim, não, ele se desviou porque ele não tinha aceitado, na verdade. Ele não, É aquela história, né? Na dúvida, como eu não sei, então falo para todo mundo. Exatamente. Então essa é uma questão aí para você colocar aí no pensamento, na sua classe, que o evangelho deve ser pregado a toda criatura, independente de qual posição você
tenha aí no final dessa situação, sendo calvinista ou sendo arminiano, deixando de lado essas questões e levando ao equilíbrio, né? E que haja harmonia entre os pensamentos opostos aí, né? Sim. Que não haja discussão, como você bem disse. Amados, foi um prazer, Evandir. É sempre um prazer, né, estar aqui com você, ouvir, é sempre muito bom. E o nosso desejo é que tudo que foi comentado aqui, que foi falado, possa servir de subsídio aí para você, professor, que está aí no preparo de suas aulas. E o nosso desejo é que você tenha uma aula abençoada, que seus alunos sejam alcançados e que eles entendam o mais importante aqui, né, Vandir? A responsabilidade que nós temos de nos mantermos salvos. Essa decisão, ela é nossa. Nós precisamos estar com isso em mente, de que nós estamos em uma caminhada, em uma jornada e que nós aguardamos ao dia da nossa gloriosa posse. Então, que tudo que nós comentamos aqui sirva de subsídio aí para vocês e que você tenha uma aula abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe.